Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e o primeiro trailer de Cavaleiro da Lua já revelou pra gente a presença de personagens como Lobisomem e Khonshu, o deus egípcio da lua aí na série. Também revelou pra gente quem é o vilão que vai ser interpretado aí pelo Ethan Hawke, embora muita gente não tenha visto, tenha passado despercebido, mas eu vou comentar quem é aqui nesse vídeo. E também é legal comentar que esse primeiro trailer foi quase totalmente focado em uma das personalidades do Mark Spector aí, que na verdade é o Steven Grant. Quase tudo que a gente vê nesse trailer é o Steven Grant mesmo, também vou comentar isso. E eu acho que assim, um próximo trailer pode ser focado em outra personalidade, e se for o caso, cada trailer vai parecer ser de uma série diferente, porque são personagens muito distintos aí, cada personalidade dele, mas sem enrolação, porque tem muito detalhe nesse trailer. Então, seu Percival, solta aí o primeiro trecho pra galera. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. O trailer abre com o personagem deitado numa cama ali, tentando montar um cubo mágico. Eu imagino que esse cubo mágico representa justamente as múltiplas personalidades dele, cada face do cubo sendo uma face do Mark Spector. Ele tentando solucionar é como se ele estivesse tentando montar o quebra-cabeças para entender quem ele é. O Cavaleiro da Lua tem transtorno dissociativo de identidade. Isso significa que ele tem múltiplas personalidades e cada uma delas atua de forma independente da outra. Quando uma pessoa tem esse tipo de transtorno, algumas dessas personalidades têm ciência da existência das outras, só que existem algumas que não sabem que existem outras personalidades aí. O trailer mostra que o Steven Grant claramente não tem ciência da existência de outras personalidades, mas uma dessas personalidades está em conflito com as outras e sabe que elas existem. A gente acaba vendo aí na sequência que uma dessas personalidades trancou a porta do quarto em que está e prendeu o pé dele na cama. Talvez essa seja justamente a personalidade dominante que está em conflito com as outras. Quando ele acorda com outra personalidade ali, né, no comando, ele não lembra que tá com a perna amarrada no pé da cama, e aí quando ele tenta levantar, ele acaba caindo. A personalidade que tá falando nesse momento, que acorda assustada, é o próprio Steven Grant, e ele diz que ele tem distúrbio do sono. Nos quadrinhos, essa personalidade toma forma de um magnata bilionário que financia todo o trabalho do Mark Spector como Cavaleiro da Lua. Aqui eles parecem ter adaptado isso de uma maneira diferente. A gente vai ver mais pra frente que o Steven Grant está trabalhando no British Museum, um museu de Londres, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Pelo trailer, essa também parece ser uma personalidade mais submissa e medrosa, né? E ele diz que ele não sabe a diferença entre a vida real e os sonhos. Isso também tem a ver com as múltiplas personalidades dele. Inclusive, a gente vê uma imagem ele sentado na cama ali com vários espelhos, vários reflexos ao redor dele. E isso também é para refletir as múltiplas personalidades e a falta de conhecimento dele sobre quem ele realmente é. Muitas das imagens nesse trailer têm justamente a ver com espelhos e reflexos. E tem bastante coisa interessante pra gente comentar. Próximo trecho. Aqui a gente ouve uma voz aparentemente de uma central telefônica que lida justamente com distúrbios do sono, chamada Ficando Acordado. Essa voz fica repetindo a frase em looping, dando a ideia de que isso é algo que o Steven Grant já passou várias vezes. Ele deve fazer essa ligação direto. Aliás, são várias vozes, tem uma voz masculina ali no meio também nesse looping, o que indica também que ele já foi atendido por diversos atendentes diferentes, mostrando mais uma vez como esse é um problema recorrente para ele. Depois a gente vê ele acordar assustado, mas ele tá com outra roupa. Antes ele tava com uma camiseta branca de manga curta, agora ele tá com uma camiseta meio acinzentada de manga comprida. Também mais um esforço aí do trailer para mostrar que esse não é um problema novo, é um problema que é recorrente. A mesma coisa acontece quase todas as noites ou todas as noites. E aí quando ele levanta a gente vê um monte de areia no chão, formando exatamente o formato da Lua. Isso tem a ver com os poderes dele, que são influenciados pelas fases da Lua, mas mais ainda, nos quadrinhos ele ganha os poderes durante uma missão no Egito, quando ele trabalhava como mercenário. Ele fica à beira da morte no deserto e acaba sendo salvo por Khonshu, o deus egípcio da Lua. Aí depois a gente vê o Steven andando pelas ruas do subúrbio de Londres, e depois correndo para pegar um daqueles tradicionais ônibus vermelhos
rascacielos da cidade britânica, aparentemente para ir para o trabalho. Como ele está indo para o trabalho, esse ainda é Steven Grant, que é funcionário do museu. Eu imagino que essa possa ser uma personalidade diurna dele. O que acontece? Normalmente, quando uma pessoa tem esse transtorno dissociativo de identidade, existem gatilhos que fazem com que cada uma das personalidades tome o lugar em cada momento. Pode ser que o gatilho para essa personalidade do Steven Grant seja a luz do sol, a claridade ou algo do tipo. Talvez por isso ele ache que tem o distúrbio do sono, porque ele não lembra de ter dormido, porque a personalidade só aparece durante o dia. Na imagem dele acordando que a gente viu antes, dá pra ver claramente que os raios de sol estão entrando no quarto, o que faria com que a personalidade do Steven Grant se tornasse a dominante naquele momento. A gente já viu algo parecido aí na Marvel na segunda temporada de Punho de Ferro. A personagem Typhoid Mary, que foi interpretada pela Alice Eve, ela também tinha múltiplas personalidades e cada uma das personalidades tinha um gatilho que a despertava. Por exemplo, a personalidade dela chamada Mary, que seria um paralelo com o Steven aqui, uma personagem mais submissa e covarde, era despertada pela chuva ou qualquer tipo de água corrente. Já Walker, a personalidade dominante, geralmente era ativada por estresse. Então vamos ver se é realmente a luz do sol que é o gatilho para despertar o Stephen Grant, ou a claridade. Vamos descobrir quando a série sair. We'll catch you on. You're bloody useless, Stevie. Steven. I can't tell the difference between life and dream. Aqui o Steven aparece dormindo apoiado nas costas de alguém no ônibus, segurando um café, mais um esforço também para mostrar esse problema de insônia que ele tem ou que ele acha que ele tem. E aí a gente vê ele chegando no trabalho. E ele trabalha no British Museum, o Museu Britânico, que é um museu diferente do museu que a Cersei e o Cavaleiro Negro Dane Whitman trabalham, que a gente viu em Os Eternos. Eles trabalham no Museu de História Natural. Mas apesar de não trabalharem no mesmo museu, o Cavaleiro da Lua e o Cavaleiro Negro ainda estão bem próximos. Os dois museus ali são em Londres e eles são separados por menos de 5 quilômetros um do outro. Tudo isso abre mais espaço aí para uma possível interação dos dois na série. E se a gente lembrar que na cena pós-créditos de Os Eternos, cuidado com spoilers de Os Eternos se você por acaso não viu ainda, pula um pouquinho esse vídeo, uns 15 segundos pra frente, só pra não tomar um spoiler, mas se a gente lembrar que na cena pós-créditos de Os Eternos o Dane Whitman vai se tornar o Cavaleiro Negro e ele tem uma interação com o Blade, a voz do Blade ali, a gente pode imaginar uma possível interação entre os três, talvez acontecendo já nessa série, embora eu ache menos provável que o Blade seja apresentado na série, eu acho que ele vai ficar guardado pra filme. Mas vamos ver, vamos ficar de olho pra ver se não pode aparecer um desses dois aí, ou quem sabe até os dois. Aí a mulher que trabalha com o Steven no museu dá uma provocada nele e ele até responde, mas bem sem jeito, mostrando mesmo esse lado submisso dele. Ele pega a tagzinha no bolso com o nome dele e mostra pra ela, pedindo pra ela não chamar ele de Steve. Depois ele aparece assustado e se olha no espelho em um lugar escuro, um banheiro escuro. O reflexo brilha com a imagem do Cavaleiro da Lua por um breve momento e ele decide acender a luz. Ele fica tentando descobrir o que foi aquilo. Aqui é curioso também o uso de um espelho redondo e meio branco, justamente para mostrar a forma e a cor da lua, fazendo aí também uma ligação com os poderes e com a origem dos poderes dele. Thank you. Lost the contact lens. Hope you find it. Thanks. Aí a gente vê um elevador com um enorme corredor escuro. Aqui a escolha de direção é justamente para mostrar o desespero dele, como ele se sente minúsculo. A gente vê uma enorme escuridão e ele bem pequeno e escondido ali no fundo da imagem. Aí a luz dos sensores de movimento do corredor acende e vemos muito brevemente a primeira imagem de Khonshu, o deus egípcio da lua, divindade que dá ao Mark os poderes de Cavaleiro da Lua. Essa divindade tem um bico enorme e usa a mesma roupa que o Mark usa quando se transforma no herói. Ele também carrega um bastão com uma lua igual ao dos quadrinhos e tem a face toda composta por ossos, sem pele. É muito interessante aqui a semelhança entre o visual do personagem nesse trailer e nos quadrinhos, eles capricharam mesmo. E o Steven se assusta com a visão do Khonshu e recua, batendo com as costas na parede do elevador. Ele fica assistindo desesperado enquanto a criatura vai se aproximando e os sensores de movimento das luzes do corredor vão piscando para iluminar a passagem pouco a pouco, dando um visual bem aterrorizante mesmo, para colaborar com essa sensação de medo que
ele tá sentindo. Algo muito comum em filmes de suspense e terror. A gente vê a mão do Khonshu segurando a porta do elevador, mais uma vez mostrando aí a fidelidade do uniforme e a semelhança do uniforme com o uniforme do Cavaleiro da Lua, mostrando em detalhes. E depois do susto do Steven, uma senhorinha entra no elevador. O interessante aqui é que essa cena deixa tudo em aberto. A gente não sabe se o Khonshu vai ser apenas um fragmento da imaginação dele, um delírio dele, ou se ele vai ser realmente uma divindade que atua frequentemente em conjunto com o Cavaleiro da Lua, como é nos quadrinhos, orientando ele no melhor estilo vozes da minha cabeça. Mas de todo modo é legal a gente já ter visto aí a primeira imagem dele aí no trailer, o Khonshu, deus egípcio da lua. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? Aí aqui a gente vê o Steven explorando o museu, aparentemente depois do horário comercial, com tudo apagado. Ele passa por algo que parece ser um crocodilo empalhado aí da exposição, que depois a gente vê na tela do celular dele. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse celular daqui a pouquinho. Existe uma divindade egípcia chamada de Sobek, que é um deus com corpo humano e cabeça de crocodilo. Meio como o Khonshu, que tem o corpo humano e cabeça de ave. Ou Anubis, que tem o corpo humano e cabeça de felino. Mas eu não acho que essa seja uma referência, até porque o que a gente vê é justamente o corpo, né, do crocodilo. Então não acho que vai ter nada relacionado com essa divindade. E antes que vocês falem, também não é o Crocodilock, a versão crocodilo do Loki que apareceu na série, mas eu queria que fosse. E aí, voltando à cena, a gente consegue ver ali o reflexo dele aparecendo no expositor de vidro ali no fundo. Reparem bem ali. No começo ele gira a cabeça e o reflexo acompanha, fazendo exatamente o que um reflexo no espelho faria, né? Mas quando ele sai andando, o reflexo continua no mesmo lugar e só gira a cabeça observando o Steven enquanto ele sai de cena. Isso aí é mais um exemplo dos inúmeros reflexos e espelhos que a gente vê ao longo do trailer, refletindo essas múltiplas personalidades dele e esse estado psicologicamente instável. Se a gente for pensar bem, nada do que a gente vê nesse trailer tem garantia de que seja real mesmo, porque todo esse trailer está sendo mostrado do ponto de vista do Steven Grant. Então muitas coisas podem ser só delírios, ilusões ou frutos da imaginação dele. Fica fácil fazer teoria assim, né? E aí ele ouve um telefone tocando e aparentemente esse telefone estava escondido. Ali ele encontra o telefone e uma chave misteriosa. Pelo diálogo, eu imagino que esse telefone seja do Mark Spector, a personalidade original dele, se é que a gente pode dizer assim, né? E por isso também que seria um celular tão antigo aí, um celular de flip ainda, aquele Motorola velho, porque eu imagino que as outras personalidades dele tenham tomado o controle há anos e o Mark Spector deve estar sumido por anos mesmo. E a mulher que liga pra ele, se a gente olhar as closed captions da versão em inglês do vídeo, ela é chamada de Layla. Eu imagino que eles tenham mudado o nome, mas que ela seja uma adaptação da Marlene Alraune, que é o principal interesse amoroso dele nos quadrinhos. Ela fica surpresa com o fato dele ter atendido e estar vivo, o que reforça essa teoria aí de que o celular pode ser muito antigo do Mark mesmo, que ele estaria sumido há anos. E a gente também vê que ele não sabe que o nome dele é Mark. Mais uma vez mostrando aí como cada personalidade é independente, é separada da outra e nem ele sabe direito quem ele é. Agora sim, eu acho que o Mark está sumido há anos e a série vai mostrar agora um retorno, um possível retorno do Mark. Depois de anos sumido, eu acho que esse vai ser um dos primeiros gatilhos aí para tentar despertar o Mark Spector, que está adormecido faz tempo, com o controle do corpo sendo de outros personagens, outras personalidades. Inclusive a gente vai ver o Mark Spector nesse trailer também, em um momento ali mais pra frente. It must be very difficult. The voice in your head. There's chaos in you. Bom, eu comentei no react desse trailer aí que existia muita especulação sobre o possível personagem que o Ethan Hawke estaria interpretando. Muita gente dizendo que ele poderia ser o Drácula. Mas eu acho que ali não tem muita cara de Drácula, né? Acho que dá pra falar que não é o Drácula.
Mais uma vez, com o auxílio das Closed Captions, a gente consegue ver que o nome do personagem é Arthur Harrow. Arthur Harrow é um cientista que apareceu só uma vez nos quadrinhos. Na ocasião, ele batalhou contra o Cavaleiro da Lua em Yucatán, quando o herói descobriu que o cientista estava sequestrando algumas pessoas para fazer experimentos com elas. Aqui também não parece ser o caso. Ele parece ter um culto composto por vários seguidores, adoradores, né? Não parece ser um cientista. Inclusive, quem dera os cientistas tivessem essa legião de seguidores e adoradores, né? Mas tá cada vez mais difícil no mundo atual. Quando ele passa por esse grupo, as pessoas ficam tentando tocá-lo, como adoradores mesmo. Depois, todos eles se ajoelham perante o personagem, menos o Steven, que parece não estar entendendo nada. E é legal comentar aqui também, detalhadamente, assim, se a gente prestar atenção, um dos membros ali à esquerda, um dos membros do culto, tá armado com uma semi-automática. Ele pode ser um dos seguranças do líder. E tem outro cara do lado do Ethan Hawke com a mesma roupa do homem armado e com as mãos escondidas na jaqueta. Então deve ser um grupo de seguranças aí dele. E aí depois, na imagem seguinte, a gente consegue ver mais um homem armado, só que com roupas levemente diferentes dos anteriores. E aí o que me parece é que Arthur Harrow é só o nome que eles vão dar para esse personagem, como a Marvel às vezes faz, mas eles vão acabar mesclando dois personagens aí. Aqui eu acho que o personagem mesmo que vai ser adaptado é o Sun King, né? Traduzindo, é o Rei do Sol. O Rei do Sol é um vilão das histórias do Cavaleiro da Lua que antes era conhecido apenas como Paciente 86, não se sabe o nome dele, e foi diagnosticado com transtorno bipolar. Ele vivia aprisionado no Instituto Ravencroft. Esse cara fica obcecado com Amon-Ra, o deus egípcio do sol, e eventualmente ele reúne uma quantidade imensa de seguidores e adoradores, justamente como nessa cena. E se a gente reparar, ele e os seguranças também usam cores quentes, tons de vermelho que lembram o fogo. Então pode ser que ele seja realmente aí o Rei do Sol, o Sun King, um vilão aí, um contraponto do Cavaleiro da Lua, né? E aí um cara seguidor de Amon-Ra, que é o deus do sol egípcio, assim como o Khonshu é o deus egípcio da lua, e eles podem aí não se bicar. Aí depois a gente vê outra cena muito intrigante que tem a ver com espelhos e reflexos. O reflexo no espelho é diferente da posição que ele tá. No espelho, a posição tímida, com as mãos encolhidas, postura encurvada e olhar assustado, indicam que deve ser o Steven Grant, a personalidade medrosa que tá ali no espelho. E a personalidade que tá no controle nessa hora, como a gente vê nos closed captions da versão em inglês, é justamente o Mark Spector. Ele já parece bem mais estressado, agressivo, um outro personagem completamente. Quando ele começa a chutar o vidro, falando pra outra personalidade calar a boca, a gente vê que o reflexo voltou ao normal, que o reflexo tá só agindo como um reflexo mesmo, copiando o que ele tá fazendo. E isso mostra essa batalha e esse conflito dele tentando calar a outra personalidade dele. Mas também é legal a gente reparar na imagem anterior que o vidro já estava quebrado, então talvez ele não esteja conseguindo calar o Steven como ele gostaria. Talvez essas duas imagens estejam fora de ordem aí, invertidas. E aí o Arthur, o personagem do Ethan Hawke, aparece no museu, como a gente pode ver no fundo da imagem ali, falando pro Stephen Grant que existe um caos nele. Talvez ele tente convencer o Steven de se juntar ao culto nessa cena. Algo que a gente viu que ele acabou testando naquela ceninha que a gente viu antes, que ele não se ajoelha. Mas pelo visto, essa ideia não vai dar muito certo. Alguma outra personalidade vai tomar o controle naquela hora e vai ter um caos. Eu já vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Depois a gente vê uma cena rápida do nosso querido protagonista tendo um surto psicótico no que parece ser um instituto psiquiátrico. Então essa pode até ser uma nova personalidade dele, uma que a gente não viu até agora. E aí a gente vê ele dirigindo um caminhão por uma estrada. Se a gente reparar nesse caminhão, ele é exatamente o mesmo caminhão que aparece ao fundo na cena do culto. Como eu disse, essa reunião parece ter dado muito errado. Aí uma outra personalidade desperta, né? E se assusta por ter visto a arma na mão, não sabendo o que aconteceu. Aqui, novamente, deve ser o Steven Grant, que é mais impressionável e medroso. Quando ele olha pra trás, ele percebe que ele matou um dos seguranças do Arthur, que parece ser o mesmo que estava ao lado dele, escondendo a mão na jaqueta naquela cena. E aí, quando o homem cai pra trás, a edição corta justamente pra uma cena de queda livre aí do próprio Steven Grant, caindo de um
penhasco que pelas rochas e pela vegetação não devem ser muito longe dessa perseguição. Ele também tá com a mesma roupa, então isso pode ser o fim dessa perseguição. E seria muito difícil ele sobreviver a essa queda, mas ele deve acabar se transformando no Cavaleiro da Lua ainda no ar para ativar os poderes e sobreviver, meio que de maneira instintiva, como o próprio Hulk faz direto aí quando o Bruce Banner tá em perigo. Ou isso, ou a queda vai acabar sendo amortecida por algumas dessas árvores aí. A gente só vai descobrir isso quando sair a série. Embrace the chaos. Aí nesse último trecho a gente tem uma primeira imagem das pirâmides do Egito aí mostrando que ele realmente vai pra lá e talvez essa seja a missão como mercenário que ele faz e que o Khonshu entra em contato e salva ele como ocorre nos quadrinhos. Pode ser que aí ele ganhe os poderes e ele aparece na sequência e ele parece estar dentro de uma das pirâmides. Depois a gente vê ele fugindo aí de algo ou alguém. Se a gente reparar bem no chão, dá pra ver a sombra do bastão com a lua na ponta, que indica que ele estaria fugindo do próprio Khonshu nessa cena. Aí a gente vê ele em um banheiro que parece ser exatamente o mesmo aí da cena final. Aí a escolha de direção aqui é pra mostrar reflexos infinitos no espelho, justamente colaborando com o que eu falei até agora sobre espelhos, reflexos e tudo mais. E aqui ele parece estar começando a se transformar no Cavaleiro da Lua. A pose, inclusive, é idêntica à pose da cena seguinte, que é no lugar que parece ser o mesmo que ele estava chutando o espelho. E aí essa cena mostra justamente a mesma pose e a roupa dele envolvendo ele aí para ele se tornar o Cavaleiro da Lua. E aí vamos para uma das cenas finais aí do trailer, que ele parece justamente estar naquele mesmo banheiro. Essa cena foi mostrada pra gente no fim do ano passado no Disney Plus Day, naquele vídeo comemorativo. Mas na ocasião a cena não estava finalizada, a gente não conseguia ver em quem ele estava batendo. Agora dá pra ver que claramente ele está atacando o Lobisomem. O Lobisomem é um personagem dos quadrinhos da Marvel chamado Jack Russell, que já fez parte de grupos como Filhos da Meia-Noite e Legião dos Monstros. Já foi confirmado que o ator Gael Garcia Bernal vai interpretar o personagem e agora a gente acabou de descobrir que a introdução dele no universo da Marvel vai acontecer justamente nessa série. E a Marvel tem planos aí para um especial de Halloween em 2022 que supostamente envolveria justamente o lobisomem. E a gente pode, claro, ter participação do Cavaleiro da Lua e de outros personagens. E é legal um comentário aqui que a primeira aparição do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos foi justamente na revista do lobisomem, na revista Werewolf by Night número 32 de 1975. Então é interessante que aqui eles vão inverter a ordem e agora no universo cinematográfico da Marvel a primeira aparição do lobisomem vai ser na série do Cavaleiro da Lua. E para fechar o trailer a gente tem um close desse visual incrível do personagem. Depois vem o logo todo branco e cinza, né, com tons de cinza ali e bastante fumaça, meio que lembrando uma névoa, né? E depois encerrando, ele salta de um prédio para o outro. E aí é legal a gente reparar que a imagem do salto muda para o logo do Disney Plus exatamente no momento que ele cruza a lua no céu. E um comentário final aqui é que se essa minha teoria estiver correta, do gatilho pro Steven Grant tomar o controle for mesmo a luz do sol ou a claridade, faz total sentido que essa seja a personalidade mais frágil dele, porque os poderes dele têm total relação com a lua. Provavelmente de dia ele é submisso, ele é frágil, e quando anoitece ele se torna mais forte, mais agressivo. Os poderes justamente também têm a ver com as fases da lua, né? Em noites de lua cheia ele atinge o potencial máximo dele, mas mesmo em noites de lua nova ele ainda consegue aí carregar toneladas, ele ainda é muito forte. Mas então faria total sentido que a personalidade mais fragilizada dele tivesse a ver com a luz do dia. E é isso, galera, para esse trailer maravilhoso aí de Cavaleiro da Lua. Se vocês pegaram algum detalhe que eu não peguei, não esquece de deixar nos comentários aí. Vamos tentar bolar teorias juntos aí para essa série. Não esqueçam também que quando começar a série a gente vai fazer comentários
comentário sobre cada episódio, um a um. Também, se tiverem mais trailers, nós vamos fazer react, vamos fazer análise, que nem eu fiz hoje aqui. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, que esse ano promete, vai ter muita coisa boa aí. Inclusive, se você quiser conhecer a história completa do Cavaleiro da Lua, origem, poderes e tudo mais, a gente tem um vídeo dedicado só a isso, contando toda a história dele. Vocês podem conferir clicando aqui em cima, para vocês já ficarem mais a par de quem é o Mark Spector aí, o Cavaleiro da Lua, e falando também das múltiplas personalidades dele, como o Jake Lockley, que é uma personalidade muito importante dele, que não apareceu ainda, então vamos ficar de olho para um próximo trailer aí se ele aparece. Enfim, a gente explica toda a história deles e vocês podem conferir nesse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal para ver mais conteúdo como esse, como a nossa explicação de quem é ele e de vários outros personagens que também vão ganhar série aí. A gente tem para todos os gostos. Temos Mulher Hulk também nessa nossa playlist aqui, ó, que mostra a história dos personagens da Marvel. A gente tem vídeos explicando a história da Mulher Hulk, da Miss Marvel e tudo mais. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.